bênção de um mundo civilizado que eles receberam o Evangelho, não. Foi numa sociedade hostil, agressiva e ofensiva a eles. Em meio à tribulação, eles receberam a palavra de Deus, a pregação, não como palavra de homem, mas eles receberam aquela mensagem como se fosse o próprio Deus falando com eles. Porque quem está aqui é o presbítero direto, é a minha voz que vocês estão ouvindo. Mas vocês têm que receber a pregação, a mensagem, como se o próprio Deus estivesse falando com vocês. E Paulo, e é exatamente isso mesmo, é dessa forma. Assim como vocês receberam e creram, esta é a verdade. Nós pregamos, nós levamos a mensagem, mas era Deus falando com vocês. Naquela época não tinha a Bíblia, não tinha o Novo Testamento. Essa primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita mais ou menos no ano 50 da cidade de Corinto. Paulo escreve essa carta e envia para eles. E segundo alguns estudiosos, parece que essa foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Não foi os evangelhos que foram escritos primeiro. Inclusive, tem aí uma disputa se foi a carta aos Gálatas ou foi 1 Tessalonicenses que foi escrito primeiro. Mas a maioria fala que foi 1 Tessalonicenses que foi escrito. Então, imagine só, não tinha a carta dos Tessalonicenses, não tinha o Evangelho. Paulo chega lá e prega. No primeiro século, o Evangelho, a doutrina, os ensinamentos eram transmitidos oralmente. Eu falo, vocês ouvem, decoram, memorizam. Aí depois eu repito de novo, e repito de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí você passa para o outro o que você aprendeu. E aí eu falo uma doutrina de uma forma, depois eu uso outra forma para falar da mesma coisa, depois eu uso vários métodos pedagógicos para ensinar uma doutrina. Paulo usa palavras comerciais para pregar o Evangelho, ele usa palavras religiosas para pregar o Evangelho, ele usa palavras da escravatura para pregar o Evangelho, ele usa palavras da cultura, da filosofia para pregar o Evangelho, ele usa palavras das tradições para pregar o Evangelho. E aí as pessoas iam passando uma pela outra, as pessoas eram guardiões da palavra. Ele confiava a palavra a um crente, confiando que ele iria repassar isso igualzinho, exatamente igual, semelhante, parecido. Não podia aumentar nem diminuir, nem acrescentar nem tirar. E eles receberam isso como palavra de Deus. E hoje nós temos a Bíblia escrita e tem pessoas que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitos falam que a Bíblia tem a palavra de Deus, querem dizer que também tem a palavra do homem. Eles querem falar que na Bíblia há erros. Eles querem falar que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Algumas coisas têm que ser apagadas, mudadas. Algumas coisas não valem mais. Como Jesus disse para os fariseus, que eles invalidavam a palavra de Deus por causa das suas tradições. E hoje nós estamos vendo aí pastores, apóstolos, artistas que nem crente é e quer falar de Bíblia. Pessoas que nem leram a Bíblia, nunca fizeram curso nenhum, aí cantores, apresentadores de programa, quer falar de fé cristã, quer falar de cristianismo, não sabe nada. Mas enganam muitas pessoas.
mais nós temos que receber a Bíblia como uma palavra verdadeira, absoluta, inerrante, infalível, atual, viva de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação, e eles aceitaram, e a prova disso é que o poder do Espírito Santo operou na vida deles, fazendo eles serem imitadores das igrejas de Deus. Eles receberam aquela pregação como palavra de Deus, e o poder daquela palavra, que é o Espírito Santo de Deus, usando o apóstolo Paulo, transformou a vida deles, fez eles se converterem dos ídolos ao único Deus verdadeiro. Eles abandonaram suas religiões falsas, eles abandonaram seus falsos deuses, um monte de ídolos, para servir a Jesus Cristo. Que palavra poderosa, que mudou essas vidas. Salvou pessoas religiosas, salvou pessoas simpatizantes de religiões, salvou pessoas ricas, pessoas importantes, salvou homens e mulheres, escravos e patrões. Houve convicção e certeza. O poder do Espírito Santo faz isso. O poder do Espírito Santo faz a pessoa ter convicção e certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, de que ele é um pecador, precisa se arrepender e se converter a este Salvador. Louvado seja Deus. E aí